Muito bem, então sejam bem-vindos ao nosso quinto dia do treinamento de inglês. E aí, acompanhando com a apostila, vamos ver o conteúdo de hoje. O tema hoje é Reading Habits. Reading Habits, que são os hábitos de leitura. Reading pode ser traduzido como leitura e não só como lendo, né? Tem essa opção também. Então, vamos dar uma olhada ali no texto, né? Começa assim. In my family, we have different reading habits. Então, pode ver que eu reduzi um pouco a nossa transliteração ali, né? A linha vermelha. Estou restringindo mais aquelas mais dificultosas ou as palavras novas ou algumas junções que geralmente tem. Então, na minha família, in my family, we have different reading habits. Nós temos, né? We have, né? Verbo ter, different, diferentes, né? Diferentes. Reading, leitura, habits, hábitos de leitura. Então, pode ver que em inglês você tem essa ordem, né, de ir colocando os modificadores antes do substantivo. Aqui, habits é o substantivo e antes dele você vai colocando os modificadores, né? Reading não é um adjetivo, mas ele entra aqui, aqui no caso seria o que chamam de genitivo, né? Então, vem antes aqui. E o different é um adjetivo de fato. E veja a pronúncia do different, né? Different. Esse E aqui, ele não é pronunciado. Então, você vai pular do som do F para o som do rent. Lembrando que sempre que vocês encontrarem esse R aqui, no inglês americano, né, na pronúncia americana, ela será esse né, esse som forte, né, sempre. No britânico, às vezes, não. Então, né, different. Lembrando que o segredo do nosso método é a repetição, né? Então, vocês têm que repetir. Lembre, vale a pena repetir, dá a impressão, putz, mas vai ficar vendo a mesma coisa? Vale a pena, porque não é só a mesma coisa que você está vendo. Você está pegando padrões de pronúncia, então você está pegando ali grupos, né, de letras, que você vai ver que, geralmente, numa sequência, você vai começar a memorizar certas sequências de letras e relacionar essas sequências a sons. E isso vai fazer toda a diferença quando você começar a encontrar palavras que você não conhece e não tem ideia de como se pronuncia. Você vai conseguir antecipar a maneira como as palavras são pronunciadas. Então, não é... Por exemplo, você já pode associar o EA ao nosso som do I longo, porque é reading. Você vai ver mais palavras com EA que tem esse I longo. Nem sempre ele é o I longo, obviamente, mas tem exceções. Mas há uma grande probabilidade de, se você encontrar um EA, ele vai ser o som do I longo. I, reading. Habits. Então, seguindo lá. My father reads the newspaper. My father reads the newspaper. Então, meu pai, my father, lê. Ó, repare que aqui reads foi acrescentado um S, né, no verbo read, né, a gente vai ver a diferença. The newspaper é o jornal, né, jornal de notícias lá. Olha a pronúncia, news, som de Z, paper, newspaper. O P, também repare, o P sempre tem esse P, né, newspaper. Às vezes não, dependendo se tiver uma vogal logo depois dele, isso vai ser quase sempre assim. But he doesn't read magazines or books. Mas, né, but he doesn't, ele não, né, aqui está contraído does, mas o not, ele não, read, ele não lê magazines or books. Então, já repare que, aliás, magazines or books seria revistas ou livros, ele não lê revistas ou livros. Repare que aqui read não tem S, porque você já colocou um S aqui no does not, doesn't. Aí o verbo vai ficar dessa maneira mesmo, sem o S. E o but, você pode pronunciar com esse T no final ou sem.
com aquele engolindo o T, né? But doesn't read magazines or books. Beleza? Próxima frase lá. My mother loves to read magazines. My mother loves to read magazines. Então, a minha mãe, my mother, ó, loves. S no final, loves. Isso aqui eu comento bastante porque é um erro muito comum, né, de brasileiro não conjugar corretamente. Então, my mother loves, minha mãe ama, to read, ler, magazines. Magazines, ó, não tem o som do E. Você pula da pronúncia do N para a pronúncia do S. Então, magazines, magazines. Já vai repetindo aí para você já ir pegando as manhas. She reads all of them. Eu traduzi, né? Minha mãe ama ler revistas. She reads all of them. She reads all of them. Ela lê, she reads, ó, S porque é she, né? Então, se for she, he ou um nome, né? My father, my mother, no caso singular, né? Se for singular, S no final do verbo, né? Nesse tempo verbal. Todas, aqui a tradução literal seria todas delas, né? Mas a gente poderia traduzir em português para todas elas, ou elas todas. Elas todas é um pouco diferente, né? Acho que é mais comum em Portugal, elas todas. Minha mãe lê elas todas, ou lê todas elas. But she doesn't read books. Mas ela não doesn't read, não lê livros. Ó, aqui she reads, né? She doesn't read sem S. Aqui she reads com S, porque nesse caso você já colocou o S aqui no does. Então tira o S do verbo e deixa ele só no does. Aqui não tem does, né? Doesn't no caso, né? Não tem doesn't. Então você deixa o S aqui no verbo. Muito bom. É muito importante repetir muito isso. Então, com o exercício que vocês vão receber dessa aula, né, repitam bastante para fixar bastante bem na sua cabeça. Quando tem lá she, he, it, ou um nome, né, mother, father, sei lá, o fulano de tal, John, sei lá, qualquer coisa do tipo, você colocar esse S no final do verbo. A menos que você já não tenha colocado ele, no caso aqui na negação, né, doesn't. Então, vamos à pronúncia. She reads. Aqui dá para juntar. Então, você tem um S, uma consoante terminando o verbo. Você tem uma vogal começando outra palavra. Uma consoante terminando essa palavra e uma vogal começando a próxima. Então, isso tudo vira meio que uma pronúncia só, né? Uma palavra, na pronúncia, né? Vira uma palavra só, praticamente. Reads all of. Reads all of. She reads all of. She reads all of them. She reads all of them. Reads all of them. Lembra que aqui é um som meio de of, né? Som de B. But she doesn't read books. Mesma coisa, but, você pode engolir o T. But. My sister, seguindo lá. My sister and I read books. Minha irmã e eu lemos livros. Repara que aqui read não tem S porque são duas pessoas. My sister and I. É plural, então não tem S. E esse and I pode ser juntado. And I, and I, and I. Vamos juntar os dois, né? My sister and I read books. But she doesn't read the books I read. Então, mais ela, but she doesn't, ela não read, não lê. Então, é sem S, porque você já colocou S aqui. The books, os livros, the books. I read, que eu leio. Então tem um que escondido aqui entre o books e o I. Mas ela não lê os livros que eu leio. But she doesn't read the books I read. Beleza? Próxima lá. We both don't read newspaper. We both don't read newspaper. Seria que nós dois, né? Both pode ser traduzido para ambos. Então, mas em português você não vai falar nós ambos. Vai falar ambos nós dois. Ou nós dois também, posso fazer assim. Nós dois não lemos don't read. Ó, aqui é don't, não doesn't, porque é we. Não é she, não é he. Nós não lemos os jornais, né? The newspaper. Newspaper. Não lemos o jornal. Aí seguindo, as for magazines. Aqui seria, a tradução seria quanto às revistas, né? As for seria quanto a.
Então, quanto a revistas, magazines, she likes to read them and I don't. She likes to read them and I don't. Ela gosta de ler, de as ler, né? Lê-las, né? Seria um lê-las aqui. Them. Aqui, then aqui se referindo a magazines, ler elas, lê-las. Ela gosta de as ler, né? Poderia inverter também as ler. E eu não. And I don't. E esse and I don't pode ser muito bem juntado em and I don't. E o tem engolido. And I don't. Né? Então vamos seguir para um pequeno diálogo ali, né? Dialogue. Reduzi um pouco porque o último exercício passou dos 5 minutos e foi para os 6 minutos e não é subjetivo. Prometi 5 minutinhos ali para vocês poderem fazer várias vezes, né? Então agora vai ter uma coluna só de diálogo aí para caber dentro dos 5 minutos do exercício. Então seguindo lá, dialogue, dialogue. Marlon, do you know this book? Do you know this book? Então, Marlon, né, o nome do cara. Você conhece, né? Do you know this book? Este livro? This book, this é este, né? Aqui no caso é um adjetivo demonstrativo. Yes, it is a great book, Helen. Yes, it is a great book, Helen. Sim, é um ótimo livro. It is a great book. It se refere a book, seria ele. Ele é. It is. Ele é. Ele é né? Great, ótimo book, livro. Claro que em português nós não falamos esse ele, né? Nós não falamos, ele é um ótimo livro. Nós falamos simplesmente, é um ótimo livro. Acabou. Em inglês você não pode ocultar. Você pôr o it. It is a great book. Aí na conjugação, it is a, junta esses três aqui, ó. Então, quando você tem encontro ali entre consoante e vogal, vai juntar para ter certeza, ou o contrário, vogal, consoante. Então, aqui, ó, consoante, vogal, vai juntar. It is a great, e o great, você pode também engolir esse T, great, great. Eles vão fazer muito isso. Né? It is a great book, Helen. Ela responde, né? Ela segue lá. Really? Do you like to read? Really? Do you like to read? Então, sério, né? Really? Realmente sério? Do you like? Você gosta, né? Ao do aqui iniciando a pergunta. Do you like? E o verbo, o complemento que é to read. Você gosta de ler? Do you like to read? Então, sempre que você tem um like, pergunta de gostar, e o que vem na sequência é uma ação e não um objeto, é ter esse to. Do you like to study? Você gosta de estudar? Do you like to talk? Do you like to, sei lá, to write? Do you like to listen? To listen to music, ouvir música. Então vai ter sempre esse to. Quando for um objeto, não tem to. Do you like coffee? É direto. Se for um verbo, tem o to. Senão, se não for um objeto, uma coisa, um substantivo, né? No caso, é direto. Pronúncia, do you, né? Já viu várias vezes aqui, não há necessidade de ficar transliterando aqui. Do you like também, lembrando o E mudo, né? Final de sílaba E mudo, morre o som no K. Like, like. To read. Aqui, ó, o I longo de novo. Então já associa essa sequência de EA com o som do nosso I longo. Não é? Seguindo. No, I don't. No, I don't. Então nós temos aqui não, eu não. Não, eu não. Mas na verdade aqui a gente poderia muito bem traduzir para não, eu não gosto, né? O do, ele pode ser usado na resposta a uma pergunta que foi feita com o do. Essa pergunta é feita com o do, na resposta posso simplesmente usar ele também. E na tradução nós podemos trocar o do pelo verbo principal da pergunta. Mas isso aí já seria um tema gramatical, não cabe aqui. Mas em poucas palavras, você pode traduzir isso aqui por não, eu não gosto, porque o verbo da pergunta era gostar. Você gosta? Não, não gosto. E o T, você pode muito bem engolir também. No, I don't. Ou pode pronunciar. No, I don't. A friend of mine told me about it. A friend of mine told me about it. Um amigo meu, a friend of mine. Sempre que você vai falar essa expressão do português, um amigo meu, você vai sempre usar a friend of mine.
A friend of mine. Então, você não vai falar a my friend, por exemplo, como seria uma tradução mais automática que você faria. Porque my também é meu, né? A my friend, meu amigo. Não vai falar assim, vai falar a friend of mine. Um amigo do meu seria algo do tipo uma tradução literal, mas é um amigo meu. Então, um amigo meu told me about it. Me disse, né? Told me, disse-me, né? O pronome aqui refere a eu, né? About it, sobre ele. It, aqui se referindo a book que elas estão conversando. Então, pronúncia. A friend of mine. Olha como se fala mine. O E, repare sempre, E final de sílaba, mudo. Mine, morre no N, o som, mine. A friend of mine. Told me. Esse told é o passado do verbo tell, né? T-E-L-L. É o passado dele. Então, e se pronuncia told, né? A friend of mine, told. Told me, né? A mim, me. About it. Vai juntar esse T com o I do it. E esse T vai ficar, que eles chamam de flat. Ele vai ter um som meio entre D e R, né? About it. E o T do it, você pode engolir. About it. E vai. Seguindo. Oh, I see. I see literalmente significa... See, né? O verbo see literalmente significa ver, né? Captar com o sentido da visão. Mas também pode ser traduzido como entender, né? Entender, compreender. Ah, eu entendo. Seria essa fala. Oh, eu entendo. I think your friend's right. I think, eu acho. I think. Não coloquei transliteração, porque esse TH aqui é um tricky sound, é um som complicado mesmo. Então, prefiro que vocês não associem a nenhum fonema em português, porque vai ser difícil achar um aliás, não tem um que se refira a ele, né? Então, think, língua entre dentes. I think. Your friend, eu acho, né? Think significa pensar, mas pode ser traduzido também como sentido de uma opinião, né? Eu acho, acredito, eu acho. Your friend, que o seu amigo, your friend, aqui tem um que escondido, ó, entre o think e o your. Que o seu amigo is right, está certo, está correto, né? Tem razão. It must be a great book. It must be a great book. It, se referindo ao livro, book, que eles estão conversando, ele, must, deve, be, ser, a great book, um ótimo livro. Então, ele deve ser um ótimo livro. No caso, nós não vamos traduzir o ele, vamos falar só deve ser um ótimo livro. E pronúncia it, né? It, lembrando que aquele I meio E, it, must, be, é um I longo aqui, be. E aí essas três, né, vai ficar mais ou menos juntas, que vai ser it must be, porque o must, você pode engolir esse T, must be, ou simplesmente pode pronunciar it must be a great book, um ótimo livro. Seguindo. Yes, do you read a lot? Yes, do you read a lot? E sim, você lê bastante? Do you read a lot? Então, ó, junto read a lot. Read a lot. Do you read a lot? Not so much. Nem tanto, né? Não tanto assim. Not so much. I read about 6 books a year. Eu leio, I read, cerca, about, né? Cerca, em torno. De, tem um D escondido aqui entre about e o 6. Cerca de 6 livros, 6 books a year. Um ano. 6 livros, um ano. Essa expressão significa 6 livros por ano ou 6 livros em um ano. Então tem um em aqui. Pronúncia read about, junto aqui, ó, read about, pode engolir o T, read about 6 books a, junto aqui, books a, year, much more than I do, much more, muito mais, much more than, do que, I do, do que eu, literalmente seria do que eu faço, mas não, o do aqui se refere a read, né? Contexto, né? Anteriormente foi criado um contexto com o verbo to read. Então, pelo contexto, nós conseguimos depreender aqui que o do se refere a ler. Então, nós poderíamos traduzir essa frase como muito mais do que eu leio. Também eu poderia escrever much more than I read. Também,
mas eles vão falar mais comumente much more than I do. Seguindo, how many books a year do you read? Né? Ou vendo a pergunta, quantos livros, né? How many, quantos, juntos as duas aqui, seria o quão muitos, né? Traduzindo literalmente, quão muitos, mas a gente não fala assim em português, então quantos? Books, quantos livros? Em um ano, a year, books a year, ó, books a. Do you read? Você lê. Quantos livros no ano você lê? Aqui faltou o K, tô vendo agora, faltou o K no books, mas eu vou corrigir no PDF de vocês, vai estar correto. Fazer que é books a. Então, quantos livros num ano, né? Em um ano, do you read? Você lê. Aí ele responde, two at least. Two at least. Então, 2 ao menos, né? At least, no mínimo, ao menos. Então, aqui o at, você pode pronunciar sem o T, at. Sempre, claro, se você estiver meio que juntando com a palavra seguinte, né? At least. Ou você pode pronunciar at least. Least, ó. EA de novo. Olha o som longo de I. At least. Beleza? Então é isso. Como sempre, repitam, repitam, repitam muito. Que esse é o segredo do método. É fazer fixar. E também lembre-se sempre, não é só fixar essas frases. É fixar estruturas de frases. Por exemplo, aqui você já aprendeu uma comparação. Se a gente fosse... se a gente tivesse no curso completo, né, com aulas de gramática e tudo, vocês iam ver que essa estrutura do than I, more than alguma coisa, é a estrutura do comparativo. Então, vocês já vão começar a fixar essas estruturas. Aí um dia que vocês tiverem aula de comparativos aí, né, vocês vão ver que isso aqui, se vocês memorizaram bem isso aqui, vocês vão ver que isso aqui vai ficar fácil de usar na hora. E assim vai, são diversas estruturas, estrutura de pergunta com o do, que vocês sempre vai poder trocar, né? Do you like to read? Você não decorou essa frase. Você decorou do you like alguma coisa. Você pode trocar read por qualquer outro verbo, por um substantivo. E assim vai, né? Beleza? É isso por hoje. Esse é o nosso último dia de desafio dessa semana, né? Semana que vem na segunda volta. Então peço que aproveitem o final de semana ali, além de descansar, para revisar esses exercícios da semana, né? São 5 minutinhos cada um, você pega lá e taca tudo numa playlist lá no seu celular, não sei, e faz um atrás do outro. Vai dar 25 minutos, mais ou menos? 26 aí, porque eu extrapolei 1 minuto no exercício passado. 26 minutinhos aí e vai valer muito a pena. Beleza? Então, voltamos na segunda-feira. Muito obrigado e até a próxima.